Primeiro livro de Samuel, capítulo 5, nós vamos ler os versículos de número 1, 6 e 12. 1, 6 e 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Versículo 6. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou, e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos. Versículo 12. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Meu Deus e nosso Deus, eu acredito, Senhor, que cada vez que a Tua palavra é pregada, é como se um rio de águas impetuosas fossem liberadas em nossos corações. Porque a Tua palavra vem para mudar, para libertar, para transformar. E eu te peço, Senhor, usa este pequeno vaso para que a Tua palavra cumpra nesta noite o Teu querer e o Teu propósito. Em nome de Jesus te pedimos, em nome de Jesus te agradecemos para a Tua glória, e todos digam amém. Pode se assentar. Versículo 6 diz: Porém, a mão do Senhor se agravou sobre eles. Eu quero falar nesta noite sobre a mão do Senhor. O Salmo 115, verso 2, nos revela que os povos antigos questionavam Israel, por Israel não ter o seu Deus representado em uma imagem de escultura. Porque todos os povos antigos tinham o seu Deus. Os babilônicos confiavam em Bel ou em Nabu. Os gregos tinham toda a sua cadeia de mitologia, cada deus para uma finalidade. Os filisteus, os egípcios, todos eles tinham seus deuses, representados por uma imagem a quem eles devotavam. Mas o Salmo 115, verso 2, nos revela que as nações antigas questionavam Israel. Porque Israel afirmava servir o verdadeiro Deus. Israel afirmava servir aquele que criou todas as coisas. E os povos perguntavam: tudo bem, mas onde está ele? Onde está ele? Onde está a sua figura? Onde está a sua representação? Onde está a sua imagem para que possamos honrá-lo? No Salmo 115, verso 2, o salmista diz: Por que dizem as nações, onde está o teu Deus? O nosso Deus está no céu. E a tudo ele faz como lhe apraz. As pessoas diziam: que Deus invisível é este? Se ele não tem uma imagem para representá-lo, se ele não tem uma figura para representá-lo, o que ele pode fazer por alguém? E é justamente isto, meus irmãos, o que os povos hoje dizem da igreja. Para muitas pessoas, estar numa noite de terça-feira, numa reunião como essa, num frio desse, é loucura.
Eles dizem que graça que tem ficar vendo esse homem gritar e falar. Ou que graça que tem vocês ficarem aí cantando esses cânticos repetitivos. Mas eles não sabem que não é nem pela música, nem pelo homem que fala que nós estamos aqui. Eles não sabem que nós estamos aqui justamente pelo Deus invisível. E é difícil, meus irmãos, é muito difícil para este mundo conceber isto, porque o mundo é idólatra. O mundo precisa de algo para ver, o mundo precisa de algo para tatear, o mundo precisa de algo para carregar, o mundo precisa de algo para tocar. Mas o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é o inverso. Você não toca, Ele te toca. O Deus da Bíblia é invisível para você, mas Ele está com os seus olhos postos em nós nesta noite. Você não precisa acender vela para Ele, porque Ele mesmo é a luz do mundo. Você não precisa colocar alimentos frescos no seu altar, porque é Ele mesmo quem nos dá o pão da vida. Você nem mesmo precisa auxiliá-lo numa procissão, porque é Ele, o teu Deus, o teu auxílio. E é nesta mão invisível que nós confiamos. A Bíblia diz que a mão do Senhor se retirou dos israelitas. E os filisteus tomaram a arca de Deus. Para quem não está familiarizado com o termo, a arca da aliança foi um dos móveis, talvez o móvel mais importante que Deus ordenou a Moisés que fosse construído. Era um baú de mais ou menos 1 metro por 90 centímetros, feito com madeira de acácia, revestido com ouro por dentro e por fora. Dentro deste baú foi colocado as tábuas da lei que Deus deu a Moisés no alto do Sinai, a vara de Arão que floresceu, e um pote com a porção do maná que caía no deserto. Tudo estava dentro da arca. E Deus havia ordenado que Moisés construísse esta arca, para que o povo nunca se esquecesse que Deus estaria no meio deles. Então a arca representava a presença. A arca representava a glória. A arca representava Deus no meio do seu povo. E todas as vezes que Israel saía à batalha, a arca ia na frente com os sacerdotes, porque era Deus saindo para pelejar à frente do seu povo. E Deus ordenava que quando eles fossem carregar a arca, os levitas, o povo de Israel deveria manter uma distância de pelo menos 500 metros dos levitas que estavam carregando a arca. Porque se eles se aproximassem mais, eles poderiam morrer. E eles respeitavam isso. E Deus lhes havia dado muitas vitórias. E a Bíblia diz, aqui no capítulo 4 de 1 Samuel, que Israel saiu para pelejar contra os filisteus. E levaram a arca da aliança como de costume. Mas neste dia, a batalha foi uma catástrofe. Porque os israelitas haviam abandonado a presença de Deus. Os israelitas haviam deixado Deus, haviam virado as costas para o Senhor. E Deus não aceita este tipo de culto, no qual nós só recorremos a Ele quando precisamos. Deus quer fidelidade em todo o tempo. Quando tudo está bem, quando tudo estiver mal. Quando houver fartura ou quando houver escassez, quando houver saúde ou quando houver doença, quando você estiver acompanhado ou quando você estiver sozinho, desanimado ou animado, prostrado ou de pé, você e eu precisamos ser constantemente fiéis, se quisermos contar com a proteção de Deus.
Isaías capítulo 27, versículo 5, Deus diz assim: aquele que se coloca sob a minha proteção, que faça a paz comigo. Você quer a minha proteção? Então faça a paz comigo. Você quer a minha proteção? Então ande na minha presença. Você quer a minha proteção? Então trilhe os meus caminhos. Você quer a minha proteção? Então faça a minha vontade. Mas os israelitas haviam abandonado o Senhor. Eles não estavam levando Deus a sério. Você acha que Deus não leva a sério esse propósito que você faz com Ele aqui? O que para muitos parece ser um gesto repetitivo, Deus leva a sério cada voto que você faz. Esta campanha é um voto. O jejum é um voto. Tudo que você propõe diante do Senhor é um voto. E a Bíblia diz em Eclesiastes 5 que nós não devemos fazer voto de tolo, porque Deus leva a sério os nossos votos. Mas Israel havia abandonado todos eles. Israel não levava mais Deus a sério. Eles não cultuavam mais ao Senhor. Eles desprezavam as ofertas. Diz a Bíblia que até mesmo os sacerdotes haviam se corrompido. Porque os sacerdotes roubavam as ofertas que eram apresentadas ao Senhor e se prostituíam com as mulheres que serviam no templo. Porque as pessoas tendem a andar como querem. Eu faço o que eu quero, dizem as pessoas. Porque tudo está indo bem. Mas aguarde, o dia mau chegará. Aguarde, o dia de aperto chegará. E neste dia você saberá se você estava com Deus ou não. E chegou o dia da batalha. Os filisteus se levantaram contra os israelitas. Eles, o Senhor, peguem a arca, como se Deus fosse um objeto para ser usado na hora que eles precisassem. É por isso que Deus abomina talismãs, Deus abomina objetos de superstição, objetos de sorte. Objetos de sorte que muitas pessoas gostam de carregar no bolso, ou uma pulseira, ou um pingente, ou um patuá, ou qualquer coisa. Isso não passa de puro interesse, de querer uma proteção divina, mas sem o devido compromisso. É exatamente o que Israel estava fazendo. A guerra se levantou contra nós, busquem a arca e vamos para a guerra. Mas naquele dia eles não sabiam que eles perderiam a arca, porque a mão do Senhor havia se retirado deles. Irmão e irmã, ouçamos. Mais do que saber o saldo que temos no banco, mais do que sabermos a segurança do dia do amanhã, nós precisamos ter a certeza se a mão do Senhor ainda continua conosco ou não. Porque se ela não estiver, pare tudo. Se a mão de Deus não estiver mais com você, pare tudo. Não vale a pena. E muitas vezes as pessoas descobrem isso tarde demais. E eles foram para a guerra. E diz a Bíblia que quando entraram em batalha com os filisteus, eles foram derrotados. Os sacerdotes foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. Sabe onde? Que ironia. No local chamado Ebenezer. Vocês se lembram o que significa Ebenezer? Significa: até aqui nos ajudou o Senhor, ou pedra de auxílio. E bem no local que significa até aqui nos ajudou o Senhor permitiu que eles perdessem a arca, para que eles soubessem que Deus não os estava ajudando mais. Como é triste, irmãos. Como é triste perdermos a presença. Como é triste perdermos a comunhão. Como é triste perdermos o ministério. Como é triste perdermos aquilo que já conquistamos na presença de Deus. Pelo amor do Senhor, se você não ora mais como antes, pare tudo e volte a orar. Se você não ama mais a Deus como antes, pare tudo e volte a amar. Se você não busca mais a Deus como antes, pare tudo e volte a buscar. Porque é o que nós temos de mais precioso.
Porque é o que nós temos de mais importante, irmã Áurea. Não me importa as outras coisas, não me importa o que se levante contra mim. Salmista Davi no Salmo 27 diz, ainda que 10 milhares se levante contra mim, eu não temerei, se a mão do Senhor estiver na minha vida. Mas eles perderam. Sabe por que eles perderam? Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, na parte B do versículo. Deus diz assim, porque aos que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam, serão desprezados. Quando nós perdemos o que Deus nos dá, sabe quem se alegra? O adversário. Sabe quem faz festa? O inimigo das nossas almas. E a Bíblia diz que os filisteus tomaram a arca e levaram para a casa do seu Deus chamado Dagom. Foram festejando, celebrando, porque tinham conseguido arrancar o que Israel tinha de mais precioso. Domingo de manhã, na nossa segunda igreja, eu preguei justamente isso, Apocalipse 3:11. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Existe alguém querendo tirar o que Deus já te deu. Existe alguém querendo tirar o que Deus já te confiou, e você precisa guardar isso com todas as tuas forças. E os filisteus celebraram, porque disseram, foi fácil vencer o Deus de Israel. Foi fácil vencer o povo escolhido. Veja, se a presença do Deus de Israel está nesta arca, então nós capturamos o Deus de Israel por engano. Porque quando eles levam a arca para a casa do seu Deus Dagom, a Bíblia diz que a mão do Senhor se levanta contra Dagom. Quem era Dagom? Dagom era um deus, um falso Deus. Porque ainda que muitos sejam chamados de deuses, irmãos, a Bíblia diz que há um só Deus. Os outros é tudo falsificação e loucura da cabeça dos homens. Mas já, quando eu falar Deus Dagom, entenda Deus com letra minúscula. E eles chegaram e colocaram a arca na casa de Dagom. Dagom, ele era considerado o Deus da agricultura, o Deus da colheita, o Deus da prosperidade. Era ele que mandava, segundo os filisteus, era ele que mandava bons tempos, boas lavouras, boas colheitas. E agora, este Deus Dagom havia dado vitória contra o Deus de Israel. E naquela época, quando um povo vencia o outro povo na guerra, eles pegavam a imagem do Deus daquele povo que havia sido derrotado e colocava ali aos pés do seu Deus, como se o Deus daquela nação tivesse se humilhando diante daquele Deus. E eles pensaram, bom, o povo de Israel não tem nenhuma imagem do seu Deus, mas esta arca representa o seu Deus, então nós vamos colocar este Deus aos pés de Dagom. Eles estavam cometendo um erro muito grande. Eles estavam tentando parar uma locomotiva com uma bicicleta. Eu conheço um pastor, e vocês também conhecem, ele era traficante, chefe de quadrilha. Ele disse que ele estava jogando bola no campo de futebol certo dia, com uma PT, uma pistola antiga, né? Década de 70, começo da década de 80, a PT fez muito sucesso. Ele jogando bola só de shorts com a arma na cintura. Os jogadores daquele time eram numa pesada. Ninguém se metia com eles. Mas duas moças crentes estavam indo para a igreja num culto da tarde, talvez. E sem pedir licença, foram atravessando o campo de futebol, porque o campo era caminho para passar para o outro lado da vila. E ele falou para a moça assim, ei moça, não tem medo não? Ela levantou a Bíblia e falou assim, essa aqui é mais forte. E ele falou,
moça, ora por mim. E quando a moça orou por ele, ele caiu por terra. E ele levantou atordoado e falou, que oração, que poder é esse que essa moça tem? Ele não sabia que ele servia a Dagon. E ela servia o grande Deus Jeová. E eles deixam a Arca da Aliança aos pés de Dagon, uma estátua do tamanho de uma figura humana. E no outro dia, quando eles vêm pela manhã para oferecer os seus sacrifícios a Dagon, qual não foi a surpresa? Dagon estava caído, prostrado diante da Arca do Senhor. E eles falaram, como? Talvez um vento? Talvez a estátua desequilibrou? Vamos colocá-la no lugar. Colocaram Dagon no lugar. E no outro dia, a estátua não somente estava novamente prostrada, como sua cabeça estava cortada e as palmas das suas mãos também estavam cortadas. Naquela época, quando um exército vencia o outro, para se contar o número de soldados mortos, se cortavam as mãos ou a cabeça. Era só você contar quantas cabeças você degolou e você sabia quantos soldados você matou. Ou quantos par de mão você cortou e você saberia o número de soldados que você matou. E quando Dagon amanhece com a cabeça e com as mãos cortadas, era como se Deus estivesse dizendo, este Deus fraquinho não pode nada contra o meu poder. Você está com medo do quê, meu irmão? Você está temendo o quê, minha irmã? Deus nos dá condições, Deus nos dá segurança de andarmos em temor e em tremor. Deus nos dá condições de não temermos a nada deste mundo. Há uma só coisa que você deve temer, sim, você só deve temer a Deus. Eu aconselho que você leia o capítulo 5 de 1 Samuel na tua casa, mas veja, Deus, o Senhor, Ele não precisa de ninguém para defendê-lo. Ele não precisa de ninguém para auxiliá-lo, Ele não precisa de ninguém para ajudá-lo. Ele mesmo se defende sozinho. Se você ler o livro de Juízes, capítulo 6, quando Deus aparece a Gideão, e diz, Gideão, você vai livrar o povo de Israel dos midianitas. Mas eu preciso que você prove a tua fé em mim. E Gideão diz, pois não. Ele disse assim, o teu pai tem um altar a Baal. Todos os homens da cidade adoram naquele altar que o teu pai fez. Vai lá e destrua aquele altar. A Bíblia diz que Gideão esperou anoitecer. E ele arrumou uns 8 ou 10 homens e foi com ele até lá. E ele destruiu o altar de Baal. Ele destruiu. Deixou tudo em cacos. No outro dia, quando os homens da cidade foram adorar Baal, disseram, quem fez isso? Quem que destruiu o altar do nosso Deus, de Baal? E alguém disse, olha, eu vi Gideão com os homens aí fazendo umas... E aqueles homens falaram assim, vamos até a casa do pai dele. Assim como ele fez, assim ele vai morrer. Quando chegaram lá, disseram para Joás, o seu pai, Joás, traz o seu filho para fora porque ele vai morrer. Por que ele vai morrer? Porque ele destruiu o altar de Baal. Então Joás, o pai de Gideão, disse, vocês vão contender por Baal? Vocês agora vão se doer por Baal? Se ele é Deus, ele mesmo julgue o meu filho. Mas ele não era Deus. Alguns anos atrás, aconteceu algo que foi assim uma repercussão nacional. Um pastor pegou uma imagem desse tamanho e num programa de televisão ele falou, gente, olha, isso aqui, ele não pode te ajudar, isso aqui não pode te atrapalhar, é apenas uma imagem, uma pessoa fez isso com as mãos, é um gesso. Mas isso, irmãos, deu o que falar. Mas ele não estava errado. Ele não estava errado. E foi um torvelinho, foi um furacão na mídia. Todo mundo querendo acabar com a raça daquele pastor e a igreja a qual ele pertencia.
Então fizeram uma música. A música dizia mais ou menos assim: eu vou cortar o poste de Baal, atropelar a Jezabel com meu cavalo, tacar a pedra na cabeça do Golias e vou acabar de vez com toda essa idolatria. Ó meu irmão, por favor, não quero briga. Se ela é Deus, ela mesmo me castiga. Mas não castigou. Sabe por quê? Porque está chegando um dia que Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11 se cumprirá. Você sabe o que diz em Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11? Diz que naquele dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a mão do Senhor, agora, depois de ter se retirado dos israelitas, depois de ter pesado sobre Dagom, a mão do Senhor se volta contra os filisteus. A arca estava numa cidade chamada Asdod. Asdod é a mesma cidade que no Novo Testamento aparece com o nome de Azoto, em Atos capítulo 8, versículo 20. Quando depois de ter batizado o eunuco, Filipe é arrebatado pelo Espírito Santo e levado para a cidade de Azoto. Azoto é a antiga Asdod dos filisteus. E a arca do Senhor estava na cidade de Asdod. A Bíblia diz que a mão do Senhor, versículo 6, porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou, e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos. A população passou por uma epidemia. A Bíblia diz hemorroidas, outras traduções dizem tumores, mas o mais correto mesmo é peste bubônica. Porque vocês verão mais para frente que não somente nasceram tumores, como o país foi infestado por ratos. E quando a peste bubônica assolou a Europa, se eu não me engano, no século retrasado, e matou quase 50 milhões de pessoas, um dos sintomas da peste bubônica era que glândulas nasciam nas partes íntimas das pessoas, inchavam muito, até estouravam. É exatamente a descrição bíblica. Eu amo a Bíblia, irmãos, porque a Bíblia fala a verdade. A palavra do Senhor diz no livro de Deuteronômio que Deus é aquele que fere e Deus é aquele que sara. Deus é aquele que mata e Deus é aquele que faz tornar a viver. E não há ninguém que possa se livrar das suas mãos. Veja, a peste tomou conta de Asdod, mas os filisteus preferiram considerar que era uma casualidade. Não deve ter nada a ver com a arca. Vamos mandar para outra cidade, vocês vão ver que isso aqui foi apenas uma coincidência. É como algumas pessoas hoje. A vida está fechando o cerco contra elas, as circunstâncias estão apertando, mas elas preferem acreditar que não é Deus chamando-as para um compromisso. Você está aqui hoje ouvindo a palavra, você não é mais inocente, você não é mais leigo. Na eternidade, Deus te cobrará a altura se você não se decidir. Porque já é tempo de nós abandonarmos a idolatria, já é tempo de nós abandonarmos as trevas, já é tempo de nós abandonarmos os caminhos tortuosos e nos voltarmos para o Senhor nosso Deus, que é grande em misericórdia e é poderoso para nos perdoar. Aleluia! Por que todos aqueles males assolaram os filisteus? Eles pegaram a arca e disseram, mandem para Gate. E quando a arca chegou em Gate,
A epidemia começou lá também. E as hemorroidas, os tumores, como queira, começou a estourar nas pessoas. Então eles pegaram e mandaram para Ecrom. Eram 5 cidades dos filisteus, mas quando chegou na terceira, os de Ecrom falaram: tirem a arca do Deus de Israel daqui, nós não queremos morrer. Já estavam todos desesperados, porque viram que não era casualidade, não era coincidência, mas a mão do Senhor estava contra eles. E por que estava contra eles? Porque o lugar da arca não era entre os filisteus. Deus não dá pérolas aos porcos. Eu vejo muita gente aí dançando, fazendo bloco de carnaval em nome do Senhor Jesus. Pega esse bloco de carnaval e taque fogo e joga no lixo, porque Deus não recebe glória de coisa profana. Ele é 3 vezes santo e a presença dele habita na sua casa. A arca não deveria estar entre os filisteus. A arca tem que estar na casa do Senhor. Hoje nós somos a arca. A arca não é Cristo, a arca somos nós. Deus quer habitar a tua glória em você, a sua glória em você. Deus quer colocar a sua presença em você. Deus quer morar em você. Deus quer que você seja uma arca ambulante. Aleluia! E se somos arca, por que muitas vezes não temos vivido o agir e o operar de Deus em nossas vidas? Será que esta arca não anda por lugares errados? Será que esta arca não está andando por lugares que Deus não gostaria de estar? Mas eu quero dizer que ainda hoje é tempo de você trazer a glória de Deus de volta para essa arca. Eu digo que é tempo porque você está aqui. E se você está aqui é porque Deus está te dando uma oportunidade. Talvez você não sinta mais a presença de Deus. Talvez você já foi batizado com o Espírito Santo, mas há muito tempo você não sente mais aquela visitação. Hoje é tempo de receber a glória. Hoje é tempo de colocar a arca no seu devido lugar. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei a sua oração aqui do céu e sararei a sua terra. Deus quer te sarar, meu querido. Deus quer te sarar, minha querida. Ele quer operar uma obra de restauração, na qual todos verão que foi a mão do Senhor quem fez. Aleluia! E muitas vezes, para nos achegarmos a Deus, Deus precisa permitir o extremo. Domingo eu citei Jeremias 18, no qual Deus ordenou ao profeta Jeremias que descesse à casa do oleiro para que ele falasse com Jeremias. Jeremias desceu e viu o oleiro trabalhando no vaso. Vocês sabem, antigamente, ele bombeava o pedal e a roda ia girando, e ele ia modelando o vaso na sua mão. E Jeremias estava olhando. E quando o vaso estava quase pronto, bem formado, de repente ele entortou e se desfez completamente. Então o oleiro amassou totalmente o barro novamente e refez o barro. Então Deus disse para Jeremias: assim sois vós nas minhas mãos. Assim sois vós nas minhas mãos. Eu posso te fazer um vaso para a minha glória, mas se eu quiser eu te quebro tudo de novo. E quando você estiver bem moidinho, eu te levanto e faço como eu quero novamente. Porque não somos nós o barro que ditamos a regra para o oleiro, mas é o oleiro que diz ao barro como será a nossa forma. Então os filisteus caíram em si e decidiram devolver a arca do Senhor. Versículo 11. Os príncipes dos filisteus disseram: volte ela para o seu lugar. Que esta arca volte para o seu lugar.
Você está aqui no seu lugar hoje. Você está no seu lugar hoje. Sabe qual é o seu lugar? Perto do altar. O nosso lugar é perto do altar. O que nós passamos pelo mundo, o que nós passamos em nossas vidas. Eu sei que alguns aqui nasceram já num lar cristão, mas também tiveram que ter a sua experiência com Deus. Mas muitos de nós viemos do mundo, e nós vivíamos longe do altar, e nós vivíamos longe da presença de Deus. E quantas pragas nos assolaram, quantas pestes, quantas enfermidades, quantas decepções, desilusões, sofrimentos nos assolaram. Até que você pegou esta arca judiada e a colocou no seu devido lugar. E a glória de Deus a limpou, a restaurou e a encheu da presença do Senhor. É assim que Jesus faz conosco. É assim que Deus faz conosco. Ele traz a arca para o seu devido lugar. E quando a arca está no lugar certo, tudo volta ao seu lugar. Não adianta as pessoas quererem consertar suas vidas longe de Deus. Não adianta me pedir ajuda por WhatsApp. Eu já cansei de falar, eu vou desativar esse WhatsApp daqui a algum tempo. Não adianta pedir ajuda por WhatsApp, conselho por WhatsApp, aconselhamento por WhatsApp. Se você não colocar a tua vida no altar, se você não dobrar os teus joelhos, não se humilhar, não chorar, não buscar, não há mudança. Mas se você colocar a tua arca no devido lugar, tudo na tua vida vai ser restaurado. Tudo vai ser restaurado. Porque é a mão do Senhor que opera. Aleluia. É a mão. É a mão, irmão. É a mão. É a mão. É a mão. É a mão do Senhor que opera a favor daqueles que o temem. O Deus invisível, que não é representado por nenhuma imagem, mas está aqui esta noite. Porque Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos no Senhor. E cremos na mão do Senhor. Mãos que operam. Agora mesmo o Senhor está operando. Mãos que trabalham. Mãos que manifestam o teu poder. São estas mãos que nos tocam. E não adianta queremos fugir. Porque somente esta mão pode mudar toda a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada vida que está aqui esta noite. Eu oro por cada irmão e por cada irmã. Eu oro por todo aquele que se faz presente aqui. E ouviu a tua pregação esta noite, a tua palavra nesta noite, a tua mensagem nesta noite. Deus, nós não cremos em coincidências. Nós não cremos em casualidade. Nós não cremos em acasos. Mas cremos que a mão do Senhor opera tudo em todos. Senhor, que esta mão continue a operar em nossas vidas. Que esta mão desvende os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, quebrante o nosso coração. Que estas mãos tragam a tua vontade e o teu querer a serem cumpridos em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém.